Tudo bem, pessoal? Estamos aqui no Gran Cursos. Nesse próximo bloco, nesse bloco atual, a gente vai falar sobre ativo, passivo e as duas classificações que existem na contabilidade pública e que, obviamente, são cobradas em prova. Então, vamos lá. Então, foco agora. Ativo e passivo. Então, o que é que acontece? Na contabilidade, não estou nem falando de contabilidade pública, estou falando na contabilidade, você tem que dominar esses três conceitos: ativo, passivo, patrimônio líquido. O que é o ativo? São seus bens e direitos. Tranquilo, isso também é cobrado em contabilidade societária, coisa básica: bens, direitos. Passivo são as suas obrigações. Patrimônio líquido, o valor residual do ativo menos o passivo. Simples assim. Beleza? Então, ativo menos passivo igual a patrimônio líquido. Porém, para a prova isso não é suficiente. É preciso que você tenha o conceito de ativo completo, que não é difícil. Então a gente vai usar um esqueminha que eu gosto de usar, que é esse daqui. Então você tem ativo, recursos, presentes, recursos presentes, vamos colocar esse presente aí necessário, recursos presentes controlados pela entidade decorrentes de eventos passados. Aí, para deixar claro, preste atenção, para ser um ativo, eu tenho que ao mesmo tempo atender esses três critérios. Tem que ser um recurso, tem que ser controlado e tem que ser decorrente de eventos passados. Então, olha aqui, vai estar aqui nessa interseção. Quem tiver nessa interseção é que vai ser ativo. Então, só será ativo, preste atenção, só será ativo se um recurso controlado pela entidade decorrente de eventos passados. Importante, controlar não tem relação com a propriedade legal. Então, por exemplo, se você tem um recurso, você não possui a propriedade legal, mas está cedido a você, emprestado a você, você usa. Se der algum problema de manutenção, você conserta. Se ele for roubado, você paga. Esse recurso é um ativo, porque você controla ele. Você controla quanto ao ônus e quanto ao bônus. Então, o que é que eu quero completar aqui que é importante? Controlado, ele não se limita, preste atenção, não se limita à propriedade legal. Pronto. Então, você viu, nada demais, simples, como as coisas têm que ser. Recurso, controlado pela entidade, decorrente de eventos passados. Vamos para o próximo, que é o passivo. Passivo. Mais uma vez. No passivo você vai ter a seguinte ideia aqui: obrigações presentes
decorrente de eventos passados, cuja extinção enseje a saída de recursos. Pronto. Mais uma vez, para ser um passivo, tem que ao mesmo tempo atender esses três critérios, quais sejam obrigações presentes, decorrente de eventos passados, cuja extinção seja a saída de recursos. Só vai ser passivo quem estiver aqui na interseção. Ok? Seria isso daí. Aí vamos voltar aqui, só para deixar claro. Recurso controlado no presente pela entidade como resultado de evento passado. Em obrigação presente derivada de evento passado, cuja extinção deva resultar na saída de recursos na entidade. Patrimônio líquido é a diferença entre ativos e passivos após a inclusão de outros recursos e a dedução de outras obrigações. Agora, a estrutura conceitual. Aí, quem é a estrutura conceitual? Estrutura conceitual é a norma contábil criada pelo Conselho Federal de Contabilidade, certo? Que a gente viu na aula anterior e que trata sobre aplicação, entre outras coisas, né? Aplicação ou não das normas, para quem deve seguir obrigatoriamente as normas e quem não segue obrigatoriamente as normas, que não está abrangido, mas pode adotar se assim o desejar, ou se o órgão de controle determinar, que é o caso, por exemplo, do Sistema S. A pergunta que não quer calar é, se você pegar e ler toda a estrutura conceitual, porque esse conceito de ativo e passivo, preste atenção, esse conceito de ativo e passivo, se você for na estrutura conceitual, ele está lá, e ele está lá exatamente dessa forma. Se você for no MCASP, ele está lá exatamente dessa forma, ou seja, o conceito de ativo e passivo estão equivalentes tanto na estrutura conceitual, que é a norma do Conselho Federal de Contabilidade, quanto do MCASP, que é o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da Secretaria do Tesouro Nacional. Ou seja, está em um, está em outro, os conceitos são equivalentes, não tem diferença. Só que a pergunta é, a gente sabe que o ativo e passivo, eles, até por uma questão de formação gerencial, eles podem ser segregados, divididos em categorias. E existem essas divisões. Aí a primeira pergunta é a separação em circulante e não circulante. Essa divisão de circulante e não circulante, você encontra na estrutura conceitual do Conselho Federal de Contabilidade? Olha a minha resposta. Não. Então quem estabeleceu essa questão de circulante e não circulante é o MCASP, que é a norma da Secretaria do Tesouro Nacional. Então a primeira coisa é isso, você não vai encontrar a divisão de circulante e não circulante na estrutura conceitual, você vai no MCASP. Quando você for no MCASP, o que é que você vai encontrar lá? O que é que você vai encontrar lá que faz a diferença de circulante para não circulante? É o que a gente vai ver na sequência. Então, repetindo, a estrutura conceitual segrega o ativo e o passivo em circulante e não circulante? Não. Porém, no MCASP, consta tal segregação. E aí, qual é essa segregação? Presta atenção. Você tem um ativo circulante e não circulante. Você tem um passivo circulante, não circulante, patrimônio líquido. Vamos esquecer por enquanto o patrimônio líquido, até porque o patrimônio líquido é ativo menos passivo. E vamos focar aqui, ó. Vamos focar nesses dois caras e vamos focar nesses dois caras, ativo circulante, ativo não circulante, passivo não circulante. Aí o que é que acontece? Qual o critério que a gente usa para dizer que determinado ativo está classificado como circulante? Qual o critério que a gente usa para determinar que determinado passivo está como circulante? Preste atenção.
A gente vai fazer aqui uma setinha. A gente vai colocar aqui o mais e a gente vai colocar aqui o menos. Essa aqui é a seta da liquidez. Ou seja, quanto mais líquido for o recurso, preste atenção. Quanto mais líquido for o recurso, o que é líquido é conversível em capital financeiro, ou seja, monetário, é o dinheiro, é o caixa. Quanto mais esse recurso for conversível em caixa, equivalente caixa, ele fica no topo. Então, por exemplo, quem vai estar aqui no topo, baseado no que eu falei? Então aqui você vai ter o caixa, ou equivalente caixa. Lá no final, você vai ter o intangível. Ou seja, quem vai estar no topo do meu ativo circulante? O caixa equivalente caixa. Quem vai estar lá embaixo da seta? Vai estar o intangível. Lógico, do intangível até chegar no caixa equivalente caixa, você tem outras categorias que a gente vai explorar em aulas futuras. Tá bom? Aí, continuando. Passivo circulante, passivo não circulante. Vamos fazer aqui um outro esquema. Vamos fazer a mesma seta aqui. Vamos colocar um mais aqui. E vamos colocar um menos aqui. Ou seja, essa seta agora, preste atenção, essa seta agora é a seta da exigibilidade. Exigível, ou seja, cobrança. O credor está batendo na sua porta. Só que tem credor que já está batendo na sua porta agora, e tem credor que vai bater na sua porta daqui a 30 dias. Tem credor que vai bater na sua porta daqui a 1 ano. Então, são diferentes níveis de cobrança. Então, o que é cobrado para hoje, ou que você está devendo desde ontem, fica mais no topo. Então, vamos lá. Então, aqui você vai ter exigibilidade. Só para usar o termo que eu usei antes, que é converter, né, em caixa equivalente caixa, liquidez barra conversibilidade. E aqui a exigibilidade. Quem é que vai estar lá no topo? Que é que você já tinha que ter pago ontem, por exemplo. Restos, exemplo, né? Restos a pagar processados. Restos a pagar processados. Quem é que vai estar lá embaixo? Por exemplo, empréstimos a pagar de longo prazo. Empréstimos a pagar de longo prazo. Beleza? Então, preste atenção. Qual o critério que eu vou usar para separar o ativo circulante do não circulante? O critério da conversibilidade, liquidez. Quem for mais líquido, mais conversível, fica no ativo circulante. Quem for menos conversível, fica no ativo não circulante. Qual o critério que eu vou usar para separar o passivo de circulante para não circulante? Exigibilidade. Quem for mais exigível, passivo circulante. Quem for menos exigível, passivo não circulante. Vamos ver o próximo slide aqui, o que é que ele nos traz. Está aqui. Então preste atenção. Ativos que devem ser classificados como circulante. Realização imediata e até 12 meses da data das demonstrações contábeis. Então vamos voltar aqui para o nosso slide só para mostrar o seguinte. Ó. Qual é o ponto de corte que eu vou usar aqui, ó? Aqui tem um ponto de corte. 12 meses
da data das demonstrações contábeis. Então preste atenção nisso, porque isso aqui é importante, ó, que é uma pegadinha que eu já vi em prova. Eu não estou falando da data da publicação das demonstrações contábeis. Eu estou falando da data das demonstrações contábeis, que é a data oficial da elaboração dasquelas demonstrações contábeis. Então, por exemplo, qual é a data normalmente padrão das demonstrações contábeis? 31 de dezembro. Então, por exemplo, 31/12. Então, quando eu estou elaborando, preste atenção, quando eu estou, por exemplo, em 31 de dezembro de 2020, suponho que a gente está em 31 de dezembro de 2020, eu não vou elaborar minhas demonstrações contábeis no dia 31 de dezembro de 2020. Eu já começo o processo de levantamento de informações antes. E eu tenho que concluir esse processo de formalização e publicação normalmente 31 de março, falando no âmbito federal. Por que 31 de março? Porque é a data normalmente que as unidades têm para enviar o seu relatório de gestão para o Tribunal de Contas da União. É 31 de março, normalmente. Então, em 31 de março é a data que a maioria dos órgãos federais envia o seu relatório de gestão para o Tribunal de Contas da União. Quando elas enviam também as demonstrações contábeis. A pergunta é essa. O relatório ele é enviado no dia 31 de março de 2021. Porém, quando a gente vai pegar as demonstrações contábeis, qual a data que vai estar lá? 31 de março de 2021 ou 31 de dezembro de 2020? Resposta: 31 de dezembro de 2020. Então, todas as minhas segregações, essa é a pergunta agora que vai separar o joio do trigo. Todas as minhas segregações de ativo circulante e não circulante, eu considero 31 de dezembro de 2020, que é a data das demonstrações contábeis, ou 31 de março de 2021, que é a data de publicação oficial das demonstrações contábeis, com a remessa para os órgãos de controle. Resposta: 31 de dezembro de 2020, porque foi a data que eu considerei como corte para elaborar as demonstrações contábeis. Foi aquele cenário, considerando o encerramento do exercício. Pouco importa se eu levei 3 meses, 4 meses, 5 meses para consolidar e publicar isso. A data de publicação não importa. O que importa é a data da elaboração, que é a data das demonstrações contábeis. Então, se a demonstração contábil ela se refere a 31 de dezembro de 2020, o seu critério de ativo circulante e não circulante considerou o quê? 31 de dezembro de 2020. E aí eu vou fazer agora uma ponderação com você, preste atenção. Vamos agora usar 2020. Se você sabe que você tem empréstimo a receber, preste atenção. Você tem empréstimos a receber e você está agora na data de 31 de dezembro de 2020. Se eu te digo que você vai receber esse empréstimo nos próximos 6 meses, ou seja, até 30 de junho de 2021, esse empréstimo a receber, você coloca no ativo circulante ou no não circulante? Ativo circulante, certo? Porque você já está para receber ele. Por outro lado, mesma coisa de dívida ativa. Você tem uma dívida ativa a receber. Essa dívida ativa a receber, você vai converter ela nos próximos 12 meses? Suponha que você vai converter essa dívida ativa, a expectativa de converter a dívida ativa em dinheiro seja nos próximos 10 meses, ou seja, até 30 de outubro de 2021, considerando como linha de corte 31 de dezembro de 2020, ou seja, eu estou 10 meses após a data 31 de dezembro de 2020. Então, nesse caso, o que é que acontece? Essa dívida ativa ela faz parte também do ativo circulante. Estoques, ativo circulante. Agora vamos para o outro exemplo. Suponha que você tem empréstimos a receber, mas esse empréstimo a receber, você só tem expectativa de começar a receber ele daqui a 15 meses. Preste atenção. Se são 15 meses, então a gente vai colocar aqui 31 de março de 2022. 31 de março, preste atenção, 31 de março de 2022 são 15 meses
após a data das demonstrações contábeis, que tem como data 31 de dezembro de 2020. 15 meses. Então, nesse caso, esse ativo, ele faz parte do circulante ou do não circulante? Ele faz parte do ativo não circulante, porque a expectativa de eu converter aquele direito em dinheiro, em equivalente caixa ou caixa, ultrapassa os 12 meses da data das demonstrações contábeis. Então, essa é uma dica importante, guarde isso aí. Vamos falar agora de passivo. O passivo ele segue uma lógica parecida. Vamos para o conceito inicialmente. Os passivos devem ser classificados como circulante quando satisfizerem a um dos seguintes critérios: corresponderem a valores exigíveis até 12 meses da data das demonstrações contábeis, e o outro quando forem valores restituíveis. Valores restituíveis. Tá bom? Os demais passivos são classificados como não circulante. Então preste atenção. Suponha que você tem 2 empréstimos. Um empréstimo que você vai começar a pagar ele nos próximos 12 meses. Certo? E você vai encerrar ele nos próximos 2 meses. Então vamos lá. Vamos considerar como data de corte essa aqui, ó. 31 de dezembro de 2020. Certo? Suponha que nos próximos 6 meses, a contar dessa data, 31 de dezembro de 2020, você tem que empenhar, liquidar e quitar um empréstimo, numa única vez só, no valor, por exemplo, de 20 mil reais. Então, nesse caso, esses 20 mil reais eles vão estar onde? No passivo circulante, ó. Eles vão estar aqui. Por quê? Porque você vai ter que, preste atenção, empenhar, liquidar e pagar nos próximos 6 meses. Ponto. Suponha que tem um empréstimo que a primeira parcela dele, vamos fazer 3 casos, esse é o primeiro caso. Segundo caso, vamos pegar um empréstimo que a primeira parcela dele começa a vencer daqui a 15 meses. Mesma coisa, vou usar os 15 meses. Seria então 31 de março de 2021. Ou seja, a minha primeira parcela desse empréstimo a pagar seria a contar de 31 de março de 2021. Lembrando que a nossa data de corte é 31 de dezembro de 2020. Desculpa. Tá certo. 2021, 31 de dezembro de 2020, isso. Então, de 31 de dezembro de 2020, certo? Até 31 de março. Na verdade aqui seria 22, tá? Só fazendo a correção, pessoal. Estaria aqui, ó. 2022. Só corrigindo, que é igual que tá aqui, ó. 2022. Estou corrigindo. 31 de março de 2022. Então a primeira parcela seria 31 de março de 2022. Ou seja, 15 meses, 12 meses vai dar todo 2021, mais 3 meses de 2022. Então, pegando essa parcela, pegando esse período, a primeira parcela seria paga a partir do 15º mês. Ou seja, nesse caso, todo esse empréstimo estaria em passivo não circulante. E aí vamos agora para o terceiro caso, que é o mais comum que você vai encontrar nas provas, nas demonstrações contábeis. Às vezes ele coloca curto prazo, você coloca no passivo circulante. Às vezes você coloca no longo prazo, você coloca no passivo não circulante. Só que existe algumas transações que tem parte dos dois. Então preste atenção agora. Vamos supor que um empréstimo, essa situação a gente não viu antes. Vamos supor que esse empréstimo seja de 24 meses. Doze parcelas em 2021 e 12 parcelas em 2022. Preste atenção, que é o normal. Você faz um empréstimo, você vai pagar 24 vezes. Vamos supor que começa em janeiro, a primeira parcela. Então, 12 meses em 2021 e 12 meses em 2022. Suponha que a parcela de 2021, só para a gente trabalhar com o valor aqui e não ficar igual, e não gerar confusão, ela seja, por exemplo, de 30 mil. O total das parcelas. E que 2022
e que 2022 sejam 50 mil. É o valor maior das parcelas. A minha pergunta é bem simples, para ver se você entendeu o que eu estou falando. Um empréstimo total é 80 mil. Só que 30 mil é nos próximos 12 meses da data das demonstrações contábeis. 50 mil começa no 13º e vai até o 24º. A pergunta é, qual é o valor que vai para o passivo circulante? Qual é o valor que vai para o passivo não circulante? O valor que vai para o passivo circulante é o valor de 30 mil. O valor que vai para o passivo não circulante é o valor de 50 mil. Fechou? Então é isso aí. Avançando. Porém, pessoal, por que contabilidade pública é um pouquinho, eu não digo que é mais difícil porque eu gosto, eu sou suspeito para falar, mas por que contabilidade pública é um pouquinho mais difícil, em alguns aspectos, do que contabilidade societária, contabilidade geral? Porque na contabilidade pública, além desse critério de ativo circulante, ativo não circulante, passivo não circulante, que existe na contabilidade societária, você tem um outro critério, que é o critério de ativo financeiro, ativo permanente, passivo financeiro, passivo permanente. Então vamos lá. Como é que funciona esse critério aqui do ativo financeiro? Ativo financeiro compreende os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários. Qual o critério de ativo permanente? Compreende os bens, créditos e valores. Preste atenção, que aqui tem uma pegadinha. Vou apagar aqui para dar até ênfase. Crédito, crédito. Valor, valor. Bens. Preste atenção. Só existe bens no conceito em ativo permanente. Ou seja, qualquer tipo de bem, móvel ou imóvel, sempre será parte do ativo permanente. Lembrando, pessoal, preste atenção. Eu estou falando agora de outro critério. Lógico, você acabou de ter o contato com circulante e não circulante. Você não deve esquecer isso, mas você deve abrir a mente para incorporar esse outro critério, que é uma outra metodologia. Então, nessa metodologia, se você for um bem de qualquer natureza, móvel ou imóvel, permanente ou de consumo, você faz parte do ativo permanente. Onde eu quero chegar com isso? Por exemplo, estoques. Estoques eu falei agora há pouco que fazia parte do ativo circulante. Só que, por exemplo, bens, estoques, é um tipo de bem. É um bem material e é um bem de consumo. E eu só posso colocar bens no ativo permanente. Então, o que eu quero dizer para você? Eu quero dizer para você que estoques faz parte do ativo permanente e faz parte do ativo circulante, dependendo do critério que você estiver usando, porque você pode usar os dois critérios ao mesmo tempo. Vamos avançar. Qual o segredo aqui? Além desse, né? Crédito, crédito. Valores, valores. E tem mais um conceito. Independentemente de autorização orçamentária, que dependa de autorização legislativa. Presta atenção. O critério principal aqui é depende ou independe de autorização orçamentária / legislativa. Então, se você já arrecadou o dinheiro já está no seu caixa, você não precisa de autorização para arrecadar. O dinheiro já está lá. Agora, por exemplo, se você quer alienar um imóvel, para alienar um imóvel você precisa de autorização da lei orçamentária para alienar um imóvel. Tá bom? Passivo financeiro. Presta atenção que aqui tem outra pegadinha. Isso aqui tudo está na lei 4.320, tá? Compreende as dívidas fundadas e outros pagamentos que independam de autorização orçamentária. Beleza? Só que tem um detalhe. Dívida fundada, você vai gravar isso aqui, ó. Dívida fundada, quando vem isso aqui, ó. Dívida fundada e outros pagamentos que independam de autorização orçamentária, mas tem que ser esse conjunto completo. Esse conjunto completo equivale a dívida flutuante. Então preste atenção. Dívida fundada que independe da autorização orçamentária para pagamento, fechou, abre aspas, abre aspas. Dívida fundada que independe de autorização orçamentária para pagamento, fecha aspas, equivale ao conceito de dívida flutuante. Muita gente se engancha nisso aqui, não pode errar. Segundo, dívida fundada e outras que dependam de autorização, abre aspas, né, ó, abre aspas. Dívida fundadas e outras que dependem de autorização
legislativa para amortização e resgate, fecha aspas, equivale ao conceito de dívida consolidada. Por que eu estou te falando isso? Porque é comum cobrar em prova, preste atenção, é comum cobrar em prova que a dívida flutuante faz parte do passivo financeiro, e isso está certo. É comum cobrar em prova que a dívida consolidada faz parte do passivo permanente. Geralmente, onde é que dá um tilt, os alunos às vezes me perguntam em fóruns, no meu Instagram, nos meus grupos do Telegram, né? Que eu tenho tudo isso aí. Basta me procurar, Giovanni Pacelli, você vai me achar. Geralmente, o que é que os alunos me perguntam quanto a isso? Eles me perguntam assim, professor, mas na Lei 4.320 não fala dívida flutuante, fala dívida fundada. Onde é que o senhor está enxergando dívida flutuante? E na prova caiu dívida flutuante. E disse que estava no passivo financeiro, e eu não soube o que marcar. É por isso que eu estou explicando isso. A Lei 4.320, ela é de 64. O conceito de dívida flutuante que a gente usa hoje, ele está no decreto 93872 de 86. Ou seja, mais de 20, quase 64, 86, 22 anos depois aproximadamente. Então é um conceito que, para fim da legislação que a gente usa, está 22 anos depois. Então a gente tem que fazer uma parametrização, uma adaptação de raciocínio. Fato. O passivo financeiro contém a dívida flutuante. Fato. Dívida flutuante, ela equivale ao conceito de dívida fundada que independe de autorização orçamentária para pagamento. Fato. Então, se na sua prova vier dívida flutuante faz parte do passivo financeiro, você marca certo. Se vier dívida fundada que independe de autorização orçamentária para pagamento, você inclui ela no passivo financeiro. Ponto. Beleza? Antes da gente avançar, eu quero só pegar aqui outro aqui, que é para deixar o seguinte, ó. Vou apagar isso aqui. Vamos trocar esse circulante aqui pelo financeiro. E vamos trocar esse não circulante pelo permanente. Vamos tirar esse número aqui, né? Esse número aqui é desnecessário. Esse aqui também. Esse aqui também. Então pronto. Ativo financeiro, ativo permanente. Vamos tirar esse número aqui também. Passivo financeiro. Passivo permanente. Então preste atenção só numa dica que eu vou te dar. Para você estar no ativo financeiro, você tem que ser o caixa. Não tem pra onde correr. Caixa equivalente a caixa. Então, ativo financeiro, caixa. Agora vamos a alguns exemplos aqui para ver se você entendeu corretamente. Estoque. Eu coloco no ativo financeiro ou no ativo permanente? Resposta. O estoque você coloca no ativo permanente, porque no conceito de ativo financeiro não existe a previsão de você incluir bens. Todos os bens, móveis, imóveis, permanentes ou de consumo, fazem parte do ativo permanente. Então já vou colocar aqui o primeiro, ó. Estoque. Aí vou colocar imóveis, veículos. Isso aqui é galho fraco. Agora vamos para o próximo, que é importante também. E, preste atenção, e dívida ativa. A dívida ativa é o dinheiro que você já recebeu ou o dinheiro que você tem expectativa de receber? Dívida ativa é um direito que você tem de cobrar o contribuinte que está em atraso com os seus impostos ou com algum crédito devido ao ente, União, Estado ou município. Ou seja, ele não pagou. Eu tenho expectativa de receber a dívida ativa, mas a dívida ativa ainda não foi convertida em dinheiro. A dívida ativa de curto prazo, você tem expectativa de recebê-la nos próximos 6 meses, mas você ainda não recebeu ela. Você inclui ela no ativo financeiro ou no ativo permanente? Resposta. Olha o que eu vou responder para você. Essa dívida ativa de curto prazo, você tem certeza que vai receber ela?
Certeza não, eu tenho expectativa. Você já recebeu ela? Não, ela é só um direito, ela não é dinheiro. Então, se ela não é caixa, equivalente caixa, ela não pode estar no... Se ela não é caixa, não é equivalente caixa, ela não pode estar onde? No ativo financeiro. Ela tem que estar onde? No ativo permanente. Então, a dívida ativa está aqui, ó. Então, o que é dívida ativa? Vou usar o exemplo do cotidiano. Você tem um imóvel ou um carro. Você não pagou o IPTU ou não pagou o IPVA. Não pagou, não quer pagar, diz que não quer pagar e não quer saber quem está te cobrando. Não se preocupe. Mais cedo ou mais tarde, se você não pagar esse ano, ano que vem, com certeza, no início do ano que vem, se você tiver um bom município que tem uma capacidade de fiscalização boa, ou o Estado, no caso do IPVA, município, no caso do IPTU, você vai ser inscrito na dívida ativa do município ou na dívida ativa do Estado e vai ser cobrado pelos órgãos de fiscalização. Beleza? Ou seja, a dívida ativa é aquilo que o Estado está te cobrando que você deveria ter pago no curso normal das operações, como contribuinte. Beleza? Passivo financeiro. Dentro do passivo financeiro, eu vou colocar aqui a dívida flutuante. E dentro do passivo permanente, eu vou colocar a dívida consolidada. Então, passivo financeiro. Quem que está dentro do passivo financeiro? Dívida flutuante. Quem é que está dentro do passivo permanente? Dívida consolidada. E para fechar com chave de ouro, eu vou trazer aqui um quadro para você, que é um quadro que eu considero avançado. É um quadro que eu considero avançado. Mas a gente tem que ter contato com essas coisas logo para já ir assimilando, digerindo, decantando. Beleza? Lógico. Alguns conceitos aqui, eles vão ser aprofundados, por exemplo, em demonstrações contábeis. Mas a gente tem que ter um primeiro contato. Então preste atenção. Aqui em cima estão os critérios. Conversibilidade e exigibilidade. E aqui está o outro critério. Autorização orçamentária / legislativa. Então, o caixa, ele faz parte do ativo circulante e ele faz parte do ativo financeiro. O equivalente caixa idem. Preste atenção agora. Dívida ativa de curto prazo, até 12 meses da data das demonstrações contábeis, faz parte do ativo circulante, mas faz parte do ativo permanente. Estoques, faz parte do ativo circulante e faz parte do ativo permanente. Veículos imóveis, dívida ativa de longo prazo, ativo não circulante, ativo permanente. Restos a pagar não processados. Isso aqui a gente vai explorar em demonstrações contábeis com maior propriedade, mas só para você deixar já dominar. Restos a pagar não processados não compõem nem o passivo circulante, nem o passivo não circulante. No entanto, faz parte do passivo financeiro. Isso aqui caiu em 2015 na prova do TCU. Esse conhecimento aqui, ó. Esse conhecimento aqui. Restos a pagar processados, passivo circulante, passivo financeiro. Depósito e calções, passivo circulante, passivo financeiro. Aro, passivo circulante, passivo financeiro. Empréstimos, juros a pagar, pendentes de empenho, ou seja, preste atenção, eu ainda não empenhei. Se você ainda não empenhou, como é que ficou? Passivo circulante, passivo permanente, porque é de curto prazo. Empréstimos de longo prazo que eu ainda não empenhei, passivo não circulante, passivo permanente. Então grava isso. Se você tem uma obrigação, e essa obrigação ainda não foi empenhada, ela faz parte do passivo permanente. Para ela sair do passivo permanente, presta atenção, a obrigação já existe. Ela está lá no seu balanço patrimonial. Se essa obrigação já existe, está lá no seu balanço patrimonial, e ela ainda não foi empenhada, ela está no seu passivo permanente. A partir do momento que essa obrigação foi empenhada, ela migra. Ela sai do passivo permanente e passa para o passivo financeiro. Beleza? Fechando essa aula, vamos fazer agora 3 questões de reforço. Vamos lá. Julgue os itens a seguir. Para que sejam reconhecidos como ativos no setor público, os recursos não precisam ser resultados de eventos passados. Falso. Precisa sim. Então tem que ser um recurso da entidade controlado decorrente de eventos passados. Então, primeiro aqui está falsa. 2. Os passivos, quando corresponderem a recursos exigíveis até 12 meses da data das demonstrações contábeis, devem ser classificados no grupo não circulante? Falso. Seria do grupo circulante. 3.
Entende por recurso controlado os ativos em que a entidade detém o risco, os controles e os benefícios deles decorrentes, ainda que não tenha o direito de propriedade. Beleza, não precisa ter o direito de propriedade. Então a primeira está falsa, a segunda está falsa e a terceira está falsa, pessoal. É isso aí. Beleza, pessoal? Então com isso a gente encerra mais esse bloco. Fiquem com Deus e até a próxima.